Turquia e Azerbaijão criarão um exército único, 2 estados, uma nação, um novo Império Turco. Esse é o vídeo que nós vamos analisar aqui do canal Hoje no Mundo Militar, tá? Vamos lá, vamos analisar esse vídeo. Falaremos sobre a cada vez maior integração entre as Forças Armadas da Turquia e do Azerbaijão, um processo que envolve até mesmo a criação de um exército único, algo que preocupa e muito a Armênia. Então você pode ver, está aí querendo criar um exército único, né? Turquia e Azerbaijão têm grandes laços históricos, né? É praticamente o mesmo povo, tá? Basicamente isso. Né? A Turquia sempre foi o líder do Império Otomano, né? Algumas pessoas até dizem que a Turquia não pode liderar os muçulmanos porque não é um país árabe, e realmente quem fala isso não sabe absolutamente nada do que está falando, porque foi sim a Turquia que liderou o mundo árabe por centenas de anos, por séculos e séculos. A Turquia liderou o Império Otomano, né? Foi o único país que realmente liderou o Império Otomano e não eram árabes. Vamos seguir aqui. Não corra o risco de perder a sua marca. Pastor, só desligue seu som, não sei se eu estou ouvindo aqui. E assegure o investimento feito no nome do seu negócio. Vamos lá, deixa eu passar aqui, tá. Atual seu apoio ancestrais, passam. Vamos lá. Grande parte da região do Cáucaso foi, em tempos ancestrais, parte do gigantesco e poderoso Império Persa. Um império que no seu apogeu se estendeu desde o vale do rio Indo, na atual Índia, até a atual Grécia, Bulgária e Romênia, passando inclusive pelo Egito e por toda a margem oriental do Mediterrâneo, chegando até mesmo à atual Líbia. Aquele poderoso império foi se fragmentando ao longo dos séculos, se enfraquecendo frente a outros impérios mais poderosos como o Otomano, com a Rússia desempenhando um papel central na queda do Império Persa, principalmente a partir do século XIX, com a Rússia saindo vencedora de uma guerra que tinha se estendido por 9 anos, com os russos conquistando toda a região do Cáucaso. Com aquela vitória, em 1813, a Rússia anexou as regiões que hoje correspondem à Geórgia, o Daguestão, a Armênia e também o Azerbaijão. A ligação da Rússia com o Azerbaijão perdurou por quase 180 anos, chegando ao fim em 1991, quando os azeris declararam a sua independência, iniciando um período de grande instabilidade interna e também externa, principalmente com relação à Armênia, um país com o qual tinha uma longa série de pendências territoriais. Na década de 20 do século XX, Stalin, para manter a Armênia e o Azerbaijão sob o seu controle, desenhou fronteiras muito estranhas, entregando ao Azerbaijão o controle da região de Nagorno-Karabakh, uma área cuja população era 90% formada por armênios. Então você está vendo aí, né? Nessa época a Rússia ela faz a divisão desse território armênio, né? E dá uma parte aí para o Azerbaijão, né? Sendo que quase que toda a população desse local era uma população armênia, né? Os armênios têm muitos cristãos lá, já o Azerbaijão, grande maioria de muçulmanos. Então, já ficou essa questão estranha, né? Ele vai explicar aí, mas você vê que houve uma divisão que não deveria ter acontecido, mas a Rússia toda poderosa naquele tempo, né? O Império Soviético fez isso. Vamos seguir aqui. Stalin sabia que ao fazer isso, criaria uma eterna tensão entre aquelas duas repúblicas soviéticas, uma tensão que apenas ele seria capaz de controlar, deixando assim a Armênia e o Azerbaijão sempre enfraquecidos e sempre dependentes de Moscou para a resolução desse e de outros problemas. Mas a partir de 1991, sem a União Soviética para intermediar essa questão, as tensões entre aqueles dois países se descontrolou, dando início em 1988 à Primeira Guerra de Nagorno-Karabakh, um conflito que só terminou em 1994 com a vitória. Então veja que a Rússia, né, ao perder poder, essa região naturalmente, que foi mal dividida, vamos assim dizer, entra em conflito. Vamos ver o que já você vai entender. Da Armênia, que anexou toda aquela região.
E por isso, desde 1994, que a Armênia e o Azerbaijão estão em constante atrito, um atrito que em setembro de 2020 levou ao início da Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh. Mas essa nova guerra seria muito diferente da primeira, com o Azerbaijão embarcando nesse conflito equipado com armas muito mais modernas, com destaque para drones de observação e de ataque que em apenas 1 mês e meio de combates dizimaram as colunas blindadas armênias. Tá vendo aí? 1 mês e meio de combate, os drones da Turquia, que foram usados pelo Azerbaijão, destruíram praticamente toda a força blindada da Armênia. Nos anos que se seguiram ao fim da Primeira Guerra de Nagorno-Karabakh em 1994, o Azerbaijão, ao contrário da Armênia, tratou de investir em armas vistas como inovadoras para a época, com o Azerbaijão firmando grandes parcerias com países como Israel e principalmente a Turquia para a aquisição de drones dos mais diversos tipos e para as mais diversas finalidades. E começou justamente no âmbito desse esforço de modernização que o Azerbaijão iniciou uma profunda relação comercial, política e militar com a Turquia, com essa relação se estendendo até mesmo ao nível tático de operações militares, com evidências indicando que as forças armadas turcas estiveram ativas na Guerra de Nagorno-Karabakh. Além dos drones de fabricação turca que o Azerbaijão comprou e empregou no conflito, fontes indicam que a Turquia enviou aviões e militares para apoiarem diretamente o Azerbaijão, com o presidente turco Erdogan aproveitando-se disso para atingir indiretamente o seu grande adversário histórico, a Armênia. O sucesso dessa parceria... Lembrando, que a Turquia ela é acusada até hoje, próprios Estados Unidos reconheceram através do presidente Biden, que houve um genocídio do povo armênio pela Turquia. Tá? O Erdogan nega, diz que isso nunca aconteceu, mas segundo fontes foram mais de 1 milhão de armênios, que foram exterminados aí pela Turquia há alguns anos atrás. Entre o Azerbaijão e a Turquia foi estrondoso, com o Azerbaijão reconhecendo a importante participação turca, com a Turquia tendo sido a convidada de honra no desfile militar realizado em Baku para celebrar a vitória azeri naquela guerra. E agora, em 2021, a parceria entre aqueles dois países está se estreitando ainda mais, com exercícios militares conjuntos e um anúncio recente indicando a criação de um exército conjunto turco-azeri, que num primeiro momento estará limitado a uma companhia, mas que promete crescer nos próximos anos, atingindo o nível de batalhão e chegando, no médio prazo, a uma autêntica união militar, culminando na criação de um exército único. Nas palavras do presidente da SSB, uma estatal turca do setor da defesa, o objetivo é aplicar na prática o lema que diz 2 estados, uma nação. Um lema muito empregado na Turquia para os laços culturais e políticos com o Azerbaijão e que está sendo estendido também para o setor militar. Ao concretizar isso, o presidente Erdogan estenderá a influência da Turquia para a região do Cáucaso, tornando realidade o seu antigo sonho de criar um novo Império Turco naquela região. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com seus amigos.